tudo bem? Graça e paz. Bom dia para você. Oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez, através aqui do Porções Diárias da Palavra e sempre com uma meditação à luz da Palavra do nosso Deus, uma breve meditação. Eu quero ler hoje em 1 Samuel, capítulo 17. Esse é um texto muito conhecido, na verdade, né? Fala da história de Davi e Golias. E muitas pessoas conhecem a história, faz referência, né? Sempre citando uma luta desigual, né? Um combate desigual, um enfrentamento desigual, e de repente então faz a citação de Davi e Golias. Né? Muitas são as pessoas que assim fazem, mesmo aquelas que não leem a Bíblia ou que não têm uma vinculação a uma igreja, né? Assim, mas a pessoa faz a referência a respeito de Davi e Golias. E aqui no 1 Samuel 17, no verso 38, diz: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Amém? Esse é o texto para nós. Quando pensamos nessa realidade, né, da referência de Davi nesse enfrentamento com o gigante Golias, é importante para nós pensarmos nas estratégias, nas ações, nos passos que foram dados até o momento em que Davi, então, ele se dirige para enfrentar aquele gigante naquela batalha. Para nós é importante percebermos que Davi, ele apresenta muita coragem. Ele teve coragem diante do medo que os soldados de Israel estavam diante do gigante Golias. Então, diz a palavra nesse capítulo 17 que os soldados estavam com muito pavor, com muito medo mesmo de enfrentar aquele gigante. Também podemos perceber que os próprios irmãos de Davi tentam, de alguma forma, dissuadi-lo daquela ideia, falando: você está fazendo o que aqui? O que você está aqui no meio dessa batalha? E aí, então, Davi, ele procura compreender um pouco mais, e alguém diz que os filisteus estavam zombando do povo de Israel, e a partir daí, então, Davi se propõe a lutar com aquele gigante. Ele se apresenta para o rei Saul e ele então fala da sua coragem, fala do enfrentamento de animais ferozes, fala da maneira como ele cuidava das ovelhas e assim ele convence o rei Saul de enfrentar o gigante Golias. É importante para nós, quando podemos aqui perceber que foi dado a ele uma armadura que ele nunca havia usado. Essa é uma questão importante para nós, porque muitas vezes na nossa vida, no meio das nossas lutas que temos hoje, nós não estamos numa guerra literal, nós não estamos enfrentando inimigos, né, pessoas semelhantes nossos, né, num conflito, numa batalha, mas temos muitas lutas na nossa dinâmica de vida, seja nossa individualmente, seja da nossa família, ou de algum amigo, né, de algum conhecido, mas a luta é muito grande. E em meio às lutas, nós precisamos ter cuidado com as armadilhas, não é? Mas vou dizer mesmo, com a armadura, não é? Com as armas que querem nos dar para nós irmos para a batalha. Você já pensou que muitas vezes pessoas se apresentam com boa intenção, mas oferecem armaduras que elas são mais prejudiciais? Ao invés de trazer o resultado de benefício, trará um resultado de destruição. E aqui foi colocada sobre Davi a armadura de Saul, que ele não conseguia nem andar. E ele diz: olha, isso não presta para mim, isso não serve para mim. Eu não posso ir com essa armadura. Então, é preciso ir
com a armadura correta. Para nós cristãos, em Efésios 6, nós lemos que tem a armadura de Deus. Já nos fora dada pelo próprio Deus para nós enfrentarmos uma luta que é travada todo dia por todos nós. Então é importante estarmos com a armadura certa, estarmos vestidos com a armadura certa, estarmos preparados para o enfrentamento da batalha com as armas certas. E aqui então Davi tirou tudo aquilo e disse: eu não posso ir para a batalha, eu não posso ir para a luta, eu não posso ir para esse combate usando esse tipo de roupa. Tirou tudo aquilo e ele foi com o que era já uso do seu dia a dia, tomando conta das ovelhas. Ele pegou simples pedras, colocou no seu alforje, na sua funda, e foi na direção do gigante Golias. Se nós lermos um pouquinho mais à frente, ele foi ridicularizado pelo gigante Golias, mas ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E ele foi lá, e uma pedra somente fora cravada na testa do gigante. Ele caiu, e depois Davi o matou. Essa é a realidade do texto para nós. Então, temos lições importantes para a nossa vida. Mas, sobretudo, Davi tinha consciência de que o mais importante era ir naquele combate, na dependência de Deus. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia muito bem a quem ele representava. Ele sabia muito bem em quem ele confiava. Ele sabia muito bem que a vitória estava garantida. Então, que eu e você estejamos aprendendo com o exemplo de Davi. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus, querido Pai eterno, exaltamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra. E sabemos que o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E por isso, Deus, nós temos a tranquilidade de saber que nos enfrentamentos dos nossos dias, o Senhor está conosco. O Senhor está presente. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Abençoa, Deus, os meus amados irmãos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro.